Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, que a Tua misericórdia tem sido grande para conosco. Obrigado, Senhor. A Tua palavra diz que as muitas misericórdias do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. E aqui estamos nesta noite. Senhor, sabemos que muitos não puderam chegar aqui, mas aqui estamos nós, para ouvir Tua palavra, para ser ministrado, para, Senhor, sairmos daqui nesta noite com conhecimento maior a respeito do Teu querer, a Tua vontade e da Tua obra para com as nossas vidas. Abençoa o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a facilidade e a revelação da Tua palavra, aquilo que Tu tem colocado no seu coração, seja isso que ele ministra nesta noite para todos nós. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Romulo. Aqui vamos então na nossa caminhada, na nossa jornada no livro de Atos. Quero fazer uma menção honrosa ao nosso pastor presidente, pastor Eliud, que dorme no Senhor já há um ano e alguma coisa, mas que amanhã seria o aniversário dele, né? Então, nossa homenagem à memória do nosso pastor Eliud. Nós temos que reverenciar realmente os nossos antepassados, os nossos companheiros de luta, porque senão fica no esquecimento. Daqui um dia ninguém sabe mais nem quem é Eliud, né? Então, eu acho que é de bom tom a gente ter em memória esses vultos, não um culto à pessoa, mas um respeito à sua memória e tudo que representou para todos nós, né? Então, nossa homenagem aqui fica nessa noite de terça-feira ao ministrante oficial das cultos de terça-feira, que era o pastor Eliud, né? Toda terça-feira ele trazia aqui a sua palavra abençoada. Aproveitemos, irmãos, nós temos que aproveitar enquanto nós temos as pessoas ao nosso lado, né? Então, aproveite ali o pastor Arnaldo, né? Aproveite aqui o pastor Saraiva, aproveitemos bem, né? Que Deus dê longa vida para toda essa turma aí, para todos nós, mas aproveitemos muito bem os momentos em que temos, e no dizer do Paulo César, do Grupo Logos, ele disse que, sinceramente, obrigado, meu amigo, sinceramente eu tenho saudades do dia em que o Pai nos ofertou, nos quais andamos juntos, lado a lado, vivendo a mesma guerra do Senhor. Meus irmãos, este ano, até o ano que vem, 2021, 2022, nós estamos vivendo, na verdade, desde o ano passado, estamos vivendo um tema para a nossa igreja, que é alargando as estacas, alargando as fronteiras, né? Então, nós temos muitos projetos, nós temos muito trabalho a fazer, a realizar nessa área de missões. Eu tenho dito, a tônica do livro de Atos é a tônica de missões. O livro de Atos é missiológico, é essencialmente missiológico. Eu digo-se sempre, essa igreja nunca vai esquecer, eu sempre digo, o livro de Atos o papel da igreja, na realidade, é hermenêutico. Hermenêutico quer dizer interpretativo, né? O Paulo fez isso durante toda a sua vida, ele interpretava as escrituras para as outras pessoas. Vocês lembram aquele episódio, eu repito isso muitas vezes para que fique bem fixado, que o papel da igreja, o papel do crente é hermenêutico ou interpretativo, né? Aquele homem muito sábio, que ele era empregado da rainha de Candace, e ele era muito sábio, mas ele estava lendo o profeta Isaías. Ele era tão sábio que ele estava lendo o profeta Isaías. E hoje, o meu neto de 7 anos lê. E se duvidar, lê em inglês. Mas, naquela época, poucas pessoas liam. No Brasil, de 1806, 806, né? 806, quando chegou a família imperial? 806. No Brasil, de 1806... onde chegou a família imperial aqui no Brasil, vinda de Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal. Rio de Janeiro, 80% da população não sabia ler. Não sabia ler, né? Então, imagine isso há 2000 anos atrás. Então, a leitura
O povo judeu, a gente acaba se acostumando mal quando a gente estuda história, porque o povo judeu era um povo extremamente inteligente, porque o povo judeu lia, né? Ele começava lendo. O menino judeu se destacava dentre outros, por quê? Porque ele sabia ler. Graças a Deus, ler, né? Então, que nós tivemos essa herança para se aprofundar na Escritura, acaba passando pela leitura e pela interpretação. Então, o papel da igreja é hermenêutico, de interpretar, para passar essa palavra às outras pessoas, e é missiológico. Tanto que na teologia chama-se missio Dei. Qual é a missão de Deus? Qual é? É de evangelizar, de salvar aquilo que se havia perdido, que é o homem que foi perdido lá no Éden. Então, o livro de Atos, a temática do livro de Atos é a tema de missões. É essencialmente missão. Você respira a missão a partir da primeira linha do livro de Atos, apesar de ser uma leitura rebuscada também, de ser uma escrita rebuscada, porque quem escreveu, possivelmente não, todas as evidências mostram, que foi o Lucas, que era médico, era oriundo da Antioquia, portanto, ele era grego. E ele tinha um vasto conhecimento, tanto que ele, apesar de ser médico, mas ele faz um apanhado histórico. O livro de Atos foi escrito ali por volta do ano 72. Primeiro ele escreveu Lucas, o doutor Lucas escreveu o próprio livro de Lucas, e depois ele escreve o livro de Atos, que é uma continuação. Na verdade, se você pegar o livro de Atos, todo ele, o livro de Lucas e o livro de Atos, juntando tudo, Lucas escreveu mais do que Paulo. Alguém já fez essa conta, porque Paulo escreveu 13 cartas, né? Cartas e epístolas são 13, né? Então, mas se juntar essas 13, o livro de Lucas e de Atos é o que? Lucas 20 quantos capítulos? 24? 24 capítulos de Lucas com 28 de Atos, dá 52, é isso? Né? Dá 52, né? Então, juntar com todos os livros de Paulo, porque o livro de Atos tem capítulos de Atos que são extensos, né? 50, 60 versículos. Então, alguém já fez esse apanhado. Lucas escreveu mais do que Paulo, apesar de todos nós sabemos que carregado de teologia são os livros de Paulo. O livro de Lucas, os dois livros de Lucas, têm teologia, mas ele é essencialmente histórico, né? É claro que vem trazendo toda a carga espiritual, de salvação, é teologia pura também, mas os livros de Paulo são mais carregados da interpretação, tirando aquela religiosidade ou a teologia judaica e passando para a teologia cristã. O apóstolo Paulo foi um grande hermeneuta da palavra, alguém que interpretava a palavra realmente. Então, nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos agora, a nossa igreja sobre o tema de missões. Vocês lembram que domingo pela manhã eu falei aqui, já orientado pela liderança da nossa igreja, que nós temos muitas missões para fazer. Nós temos aqui na região norte, faltam dois estados para nós alcançarmos toda a região norte, que é o estado de Tocantins, o estado do Amapá, e depois aí se espalhar pelo Brasil. Nosso grande desejo é ter uma marca, a Assembleia de Deus, claro, de Cristo primeiro, mas a Assembleia de Deus do Brasil em todo o território brasileiro, né? E nós temos que trabalhar e muito. Então hoje, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 20, porque hoje nós vamos tratar disso, ver que o trabalho missionário é um trabalho em equipe. O trabalho missionário é um trabalho em equipe. Ninguém faz um trabalho missionário porque ele é um grande missionário e ele tem toda a carga, toda a responsabilidade, toda a orientação de Deus, como se ele fosse um super-homem. Não existe isso. O apóstolo Paulo, por mais que a gente jogue essa carga nele, nós vamos ver aqui no capítulo 20, que não é bem assim. Que o apóstolo Paulo trabalhava em equipe, ele respeitava as individualidades, ele gostava da pluralidade. Quem não gosta da pluralidade é quem tem medo. Tem um escritor que diz assim, eu não me lembro quem foi agora, se alguém lembrar, dá um grito aí. Ele diz assim, eu não concordo com o que você fala,
mas eu irei lutar até o final da minha vida pelo seu direito de dizê-lo. Eu respeito. O que é isso? É respeitar a pluralidade. Não precisa concordar comigo. A gente tem que saber conviver. Irmão, nós precisamos saber conviver nesse mundo que nós vivemos, de pluralidade, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. Não é aceitar tudo, é respeitar. A gente respeita, a gente não aceita, mas respeita. Então, abra aí no livro de Atos, o capítulo 20, nós vamos entrar agora nessa parte da história que nós estamos vendo a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele sai. Nós vimos a semana passada que ele passou 2 anos e 3 meses em Éfeso, lembram lá, não é? Ele passou 2 anos e 3 meses em Éfeso, preparando, nós vamos ver o resultado. Quando tem um trabalho de missão bem arrumado, com discipulado, em 2 anos e meio, o apóstolo Paulo tirou leite da pedra, ele tirou mel da rocha, como diz lá em Deuteronômio capítulo 32, né? Tira mel da rocha e azeite da dura pederneira. Quer dizer, tirar mel de onde não dá para tirar e tirar azeite de onde não dá para tirar também. Então, mas diz isso lá o texto de Deuteronômio capítulo 32. O que é isso? É uma graça que vem de Deus. O apóstolo Paulo estava focado. Ele não se enredava com qualquer coisa. Ele jogava a teologia para cima do povo, interpretava e ensinava, nós vamos ver no capítulo 20, mas ele não perdia tempo. Era perseguido, nós vimos aí no capítulo 19, na semana passada, que ele enfrentou uma grande oposição lá na cidade de Éfeso, por conta que os seguidores da grande Diana dos Efésios, ou Ártemis, que era a mesma coisa, né? Que são a mesma coisa, era uma deusa que tinha um mito, tinha toda uma história por trás, que lá na cidade de Éfeso, caiu muitos anos antes, tinha caído um meteorito lá, um pedaço de uma pedra do céu que caiu, e aí caiu lá na cidade, alguém pegou aquele meteorito e desenhou fez um desenho, uma forma humana lá, era uma deusa da fertilidade, essa Diana dos Efésios, e fez aquilo e saiu, aí pronto, aí se espalhou. Vocês sabem que tem uma imagem aqui no Brasil, imagem que é de um ídolo da Igreja Católica, que é preto, é negro, né, a cor dela. Aí aquilo ali, o pessoal disse que foi um milagre, porque estava lá no Rio São Francisco, né? É São Francisco que banha ali, ó. É São Francisco, né? E aí os pescadores acharam, Paraíba do Sul, Rio Paraíba do Sul, é isso mesmo. Aí acharam aquela imagem, e aí os pescadores, e tal, essa imagem veio do céu e tal. Mas eu sei a origem daquela imagem e posso declinar para os irmãos aqui. O pai do pastor Valderedo, pastor lá de Manacapuru, ele se converteu, ele rezava, ele andava naquela cartilha do Cipriano, da pesada, né? Ele se transformava em toco, em pedaço de toco, de cepo de pau. A pessoa passava por ele várias vezes e não encontrava nunca. Ele era feiticeiro mesmo. E um dia ele aceitou Jesus. Aí ele pegou todas as tralhas dele e jogou lá no meio do rio. E acabou-se. Muita crente, muita gente que se converteu fez isso no século passado, né? Jogava. Então, eu penso que aquela imagem lá, pastor Edmar, alguém se converteu, jogou aquela imagem lá, e aí alguém foi, pescou e achou, e aí virou uma idolatria lá na cidade de Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, lá em São Paulo, é uma romaria, você procura na internet, você vê aquele templo lá, que dá para não sei quantas mil pessoas. O templo de Diana, ele tinha 67 por 140, era grande. 67 por 140 dá o quê? Dá 9 mil metros quadrados. É isso? Faça a conta aí. É isso mesmo, né?
67 por 140, dá mais ou menos 9.000 metros quadrados. Então, era uma coisa grandiosa, era a deusa da fertilidade, era uma mulher, eu não vou dizer a forma, depois você procura, me pergunta que eu digo como é que era a forma que ela, para não escandalizar os irmãos, mas a forma daquele ídolo, daquela deusa lá dos Efésios. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo enfrentou aquela resistência logo em seguida, que ele estava ali naquele burburinho, ensinando na escola de Tirano, lembra os irmãos que eu falei semana passada da escola de Tirano, que não era um templo, expulsaram ele da sinagoga, que vamos dizer assim, entre aspas, era a igreja daquela época, e ele foi lá para a escola de Tirano, para uma escola de filosofia. Não deixaram ele pregar na igreja, ele foi pregar na escola de filosofia. Ele levantou presbíteros, ele levantou os 12 discípulos, que eram de João, que só conhecia o batismo de João, no começo do capítulo 19 diz isso, e ele, daquelas pessoas, ele batizou no batismo de Jesus, e aí depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Então ele começou, provavelmente na cidade de Éfeso, com 12 discípulos, a exemplo de Cristo. Depois nós vamos ver o resultado daquele trabalho árduo do apóstolo Paulo durante 2 anos na cidade de Éfeso, o que ele levantou lá. Vamos ver, com 2 anos deu para ele levantar uma turma boa, uma artilharia, a tropa de choque mesmo. Ele levantou uma tropa de choque lá na cidade de Éfeso. Nós vamos já ver aqui. Aqueles homens depois foram respeitados e foram elevados à categoria de presbíteros. Ora, quem é o presbítero? É o homem da palavra. Então, se a pessoa tem vontade, em 2 anos dá para fazer um discipulado de primeira. Né? O apóstolo Paulo fez isso. Nós temos toda a receita, temos toda a orientação na palavra de Deus. Em 2 anos e 3 meses, ele levantou um presbítero que depois foram alçados ao cargo pastoral e que ficaram tomando conta daquela cidade. Como disse aos irmãos, a cidade de Éfeso estava catalogada como as 7 maravilhas do mundo antigo. Lembra lá? Colosso de Rhodes, a estátua de Arcanaço, a Zeus, a estátua de Zeus, farol de Alexandria, jardim suspenso da Babilônia, aquelas 7 maravilhas do mundo, a pirâmide do Egito, né, que é a de Gizé, mais precisamente, e elas estavam ali catalogadas. Aquela cidade era um ponto turístico, e aquele povo ficou mais ou menos como se Paulo tivesse levantado uma turma e deixasse lá em São Paulo, para evangelizar aquela São Paulo desvairada, né? Com todo respeito aos paulistas, mas assim, aquela cidade que não dorme, aquela cidade que tem todas as tribos e todas as pessoas estão ali misturadas, todas as raças, as tribos estão misturadas ali em São Paulo. São Paulo é uma metrópole que não dorme 24 horas, né? Então é mais ou menos como se Paulo tivesse levantado esses homens que eram praticamente cruz e deixou eles como pastores para cuidar daquela cidade ali de Éfeso, né? Então, nós vimos que logo em seguida desse movimento de 2 anos, se levantou Demétrios, que era um sujeito que era ourives e que trabalhava vendendo e ganhando dinheiro e fazendo riqueza em cima dos souvenirs, né, dos objetos que se vendia do culto a Diana. Se levanta, Paulo passa por tudo aquilo. Aí observe o que diz o capítulo 20 aí, quando o Senhor guardou Paulo, seus companheiros, diz assim, Paulo estava em plena 3ª viagem missionária, que possivelmente não foi a última, porque teve uma que não foi catalogada, onde Paulo fez a sua última viagem depois. Mas aqui, vamos seguir a esse ponto aqui da 3ª viagem. Paulo vai visitar a Macedônia e a Grécia. Aí observe o que diz: cessado o tumulto. Que tumulto? O tumulto que Demétrios fez e chamou os moradores da cidade. Gente, é interessante aqui, a turba é sempre a mesma, né? Diz que todo povo tem um líder que merece, né? Todo povo só muda, todo povo é igual, só muda o CPF e identidade. E aí, você vê que, se você pegar a leitura do final do capítulo 19, diz que o pessoal começou a gritar lá, né? Aí começou a gritar e passaram 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é... Você pensou 2 horas ouvindo o povo gritar? Aí diz o texto que tinha gente que estava gritando, mas não sabia nem o que estava gritando. Sabe aquela história assim, deputado que chega atrasado e diz assim: o que está faltando aí, hein?
Não, para votar sim, eu vou votar sim, mas o que está votando, ele não sabe nem o que está votando. Então, o povo é sempre o mesmo, né? Você não pode ir na corda do povo. A turba, ela sai quebrando tudo, mas não sabe nem o que está fazendo, né? Então, aconteceu isso aqui, nessa cidade de Éfeso. E aí diz o capítulo 20, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Nós vamos ver nesse texto, segure um pouquinho aí, nós vamos ver nesse texto que é um texto carregado de divisão de tarefas. O apóstolo Paulo dá a receita. O apóstolo Paulo vamos dizer assim, dá o norte para se fazer missões. Vamos ver que o apóstolo Paulo, ele divide tarefas, ele tem o entendimento necessário de que ele não era supra-sumo, apesar de o ser. Apesar de ser um homem destacado dos outros, era um homem inteligentíssimo, né? Uma mente brilhante. O apóstolo Paulo tinha uma mente brilhante, mas ele dá um exemplo de humildade quando ele divide as tarefas. Meus irmãos, missão é feita por mim, é feita por você, é feita por todos nós, cada um cooperando. Tem gente que pode ir, um obreiro pode ir, tem gente que pode cooperar, e tem gente que pode orar, e tem gente que pode cooperar e orar. Dá para fazer, né? O apóstolo Paulo era alguém que ia, que cooperava e que orava. Ele deu o exemplo, né? Ele cumpriu toda a lei e os profetas. Nós vamos ver nessa leitura aqui, que mais adiante, nós vamos ver na evolução dessa despedida dos presbíteros lá, quando ele se despediu dos presbíteros, que ele disse que serviu ao Senhor com toda a humildade, com choro, com lágrima, e nunca deixou de pregar os princípios da palavra de Deus para que fosse proveitoso. Ele diz, olha, testifiquei que precisam converter-se a Deus. Verso 20 e 21 do capítulo 20. Do capítulo 20, o verso 20 é aquele célebre, né? Nunca deixei de pregar individualmente e ir de casa em casa. Então, ele é um exemplo acabado de como se deve fazer missões. Por que a gente está repetindo isso aqui? Deus faz tudo certinho, irmão. Nós estamos no nosso ano de missões e o livro de Atos, ele nos desperta a isso, em todos os sentidos. Vocês lembram que nossa casa é lugar de missões, a metrópole é lugar de missões, o secular no sagrado é lugar de missões, como a gente falou a semana passada. Então, é bem propício, nós que estamos encerrando esse ano, para entrarmos no ano de 2021, com o pé assim a 120 por hora para fazer missões. Nossa igreja está numa arrancada missionária, e nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo como se faz missões. Aí ele diz assim, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Ele foi para a Macedônia, de lá ele atravessou aquelas terras da Macedônia, fortaleceu os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração. Observe, o camarada está fazendo missões e tem uma conspiração. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa para Deus e tem uma objeção, tem uma retaliação, a gente acaba desistindo, né? O apóstolo Paulo aqui, a gente vai ver aqui que ele não deu nem moral para isso. Olha lá, verso 3, ele se demorou por 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus. Logo quem? Os judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia, acompanharam-no até a Ásia. E observem aqui que é o ponto, o verso 4 e o verso 5 do capítulo 20, é o ponto, vamos dizer, é a base de toda a nossa fala nesta noite, é a base de toda a interpretação desse texto bíblico, para nós verificarmos que o trabalho missionário, ele, para ter um sucesso, deve ser em equipe. Ele diz aqui, acompanharam, no verso 4, até a Ásia, Sópatro de Bereia. Então tinha um bereano aqui, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de
Tessalônica. Então tinha gente de Beré e de Tessalônica. Gaio de Derbe, e tinha gente de Derbe. E Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Vocês lembram lá do Timóteo e do Tíquico também, né? Que eram aqui da Ásia. Estes nos precederam. Aí tem também de Antioquia aqui o Lucas, porque o Lucas se insere, ele se insere aqui, ele usa ele usa a primeira pessoa do plural aqui para dizer nós. Então ele está se incluindo. No livro de Lucas e no livro de Atos, você nunca vai ver o nome Lucas, mas o narrador, ele se inclui. Ele diz nós, aqui diz assim, este nos precederam, quer dizer, foram adiante de nós, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipe, e em 5 dias fomos ter com ele naquele porto, onde passamos uma semana. Meus irmãos, a narrativa desse texto aqui, a narrativa histórica é o seguinte: Paulo estava lá, ele queria chegar em Jerusalém antes da festa do Pentecoste, ele queria passar a festa do Pentecoste em Jerusalém, a Páscoa, né, dos judeus, ele queria passar dos cristãos, a Páscoa dos cristãos, dos judeus lá, que se tornou dos cristãos. Ele queria chegar a Jerusalém, só que no meio do caminho, Paulo tinha de passar por todas essas cidades aqui, demonstrando que Paulo tinha espírito missionário. Nada ficou fora do controle de Paulo. Apesar de ele trabalhar em equipe, é claro que trabalhar em equipe não quer dizer que devemos trabalhar desordenadamente, mas ele dava liberdade para as pessoas trabalharem. Nosso trabalho de missões, ele tem que compreender bem essa multiplicidade de dons e talentos, e devemos respeitar isso. Às vezes a gente erra porque a gente não respeita. Eu digo, nós como cristãos, nós erramos, não é porque o irmão canta bem que eu tenho de ter o mesmo ministério dele. O irmão canta bem, a Rosângela canta melhor do que eu, apesar de Deus ter me dado uma graça, eu não cantava. Quando eu tinha, sei lá, 15, 20, 17 anos, eu comecei a cantar aqui. Não tem tu, vai tu mesmo, né? O pastor colocava para eu cantar os hinos até hoje, tanto que eu sei, a maioria dos hinos eu sei de cor. Eu não preciso nem olhar na harpa, porque eu estou cantando já há 30 anos que eu estou cantando. Mas então eu fui, aí isso foi aqui um exemplo de que Deus faz o impossível. Não sei se tem alguém aqui, acho que a Gloriane não lembra, que ela é mais nova do que eu, mas a Rosângela aqui não me deixa mentir sozinho, né? Mas eu não cantava, né, Rosângela? Eu falava. Eu era pior do que o pastor Jacó. Mas aí eu insisti. E não é que um dia desse eu me vi cantando assim, rapaz, eu canto, rapaz. Um dia desse eu vou abrir a live aqui para ver eu pregando, né? Para me ver pregando, mas justamente para corrigir, né? E aí eu falei para vocês, rapaz, eu canto, rapaz, e não canto ruim não, e canto bem, seguro, tá pensando o quê, né? Mas por quê? De tanto insistir. Mas assim, cada um tem um talento. Você quer ver um negócio? Você vê o evangelista. Evangelista, ele sai, vai e ganha almas, não é verdade? Irmãos, isso é fato. Isso não está na Bíblia, não. E não estou dizendo que é o correto, mas você pega um evangelista, ele sai ganhando todo mundo. Agora, bota um evangelista para tomar conta de uma igreja. Coloca para você ver. Ele sabe o que vai dar, né? Não, claro, eu fui presbítero, eu fui diácono presbítero, mas a maioria dos evangelistas, você colocar, ele é para ganhar almas. Se ele começar a pastorear a igreja, ele é um pastor, mas o jeito que ele ganha, ele bota para correr. Por quê? Porque ele é evangelista, e a gente tem de respeitar esse dom. Ele é evangelista, não estou dizendo que está o certo, não. Infelizmente, nem todo mundo tem um ministério completo. O problema todo é que a gente, às vezes, é mal acostumado. Pastor Edilson tinha um ministério completo, e a gente mal acostumou.
mal acostumou entre aspas, tá? A gente acabou se acostumando com isso. Ele cantava, ele pregava, ele orava, ele aceitava Jesus se não tivesse ninguém, ele cantava também, ele tocava lá, fazia tudo o que pode fazer, mas nem todo mundo é multitalento, como era o apóstolo Paulo. E a gente tem de respeitar, tem de saber, tem de aproveitar essas pessoas, né? Tem gente, eu conheço um pastor, um mestre, um doutor na palavra. Estou um benção até hoje para ele, né? De vez em quando a gente se fala, ele foi pastor aqui dessa igreja, mas ele é bom para pregar, mas ele mesmo diz, rapaz, vai lá e dirige o culto, porque ele não sabe dirigir culto, não tem jeito de dirigir culto, infelizmente ou felizmente para ele, é o jeito, é o talento, é o dom. Nem todo mundo sabe, irmão, nem todo mundo sabe fazer culto, e fazer culto a gente pensa que é uma coisa fácil, mas não é fácil não, né, pastor Saraiva, não é, pastor Edmar? Todo mundo pensa que bota aqui para fazer aqui, tem gente que se treme todinho, né, a gente está tão acostumado que a gente... Mas não é todo mundo que sabe coordenar um culto, não é. O que eu faço agora, hein? Não é todo mundo. Não é verdade, pastor? Né? Não é, infelizmente, a gente está num culto de ensino, um culto que a gente vai aprendendo. Essa coisa, a gente acaba tendo no imaginário popular que todo pastor é completo, que todo pastor sabe fazer tudo. Infelizmente ou felizmente, não é bem assim. Nem todo mundo é como o apóstolo Paulo. Nem todo mundo é como o pastor Eliudes, nem todo mundo é como muita gente que canta, toca, prega, faz tudo, e toca fogo, e fala língua, e profetiza. Nem todo mundo é assim. Tem cada um no seu, cada qual. O texto de hoje, ele nos leva a entender isso e a respeitar essas diferenças, essa multiplicidade, essa multiplicação de dons e talentos. Irmãos, o Espírito é bonito por conta disso. O Espírito é glorioso a gente trabalhar nesse tema do Espírito Santo, porque o Espírito vai capacitando cada um num jeito. E observe que Paulo se aproveitou dessa multidão de talentos. Olha o que ele juntou: gente da onde? Gente da Bereia, lembra lá da Bereia, lá os bereanos, né? Eles, nem todo mundo era nobre como os bereanos, que conferiam o que Paulo dizia, né? E Paulo honrou a igreja de Bereia, porque lá eles opa, peraí, Paulo está dizendo isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se Paulo não derrapou, né? Não disse Jó capítulo 45, né? Não tem 45, só tem até 42, né? Então, de repente, Jó pode ter inventado lá. Um dia desse, eu vi alguém num culto, alguém disse, eu quero ler João 23. Aí, claro, na hora que ele falou, eu sei que João só tem até 20, né? Não é isso, né? João 23, e aí todo mundo olhava e disse, eu vou ler aqui João 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele queria dizer Salmo 23, mas na cabeça dele era o João, né? Então, de repente, o irmão de Beré estava lá conferindo, ver se Paulo não dizia que era João 23, mas ele queria ler era o Salmo 23. Então, os de Beré eram mais nobres, porque eles conferiam a palavra. E aí ele junta a gente da Bereia, ele junta a gente da Síria, não, de Tessalônica, de Derbe e da Ásia, e ainda veio lá de Antioquia, que é o Lucas também. Então, o Paulo nos mostra que a missão é feita na diversidade. É uma equipe plural e variada, composta por pessoas de diversas localidades e origens. E aqui é muito interessante, irmão. Na caminhada desse texto, nós vamos ver mais adiante, Paulo, era o momento da grande fome em Jerusalém. Vocês lembram que lá em Coríntios, Paulo fez aquela coleta, vocês lembram lá que ele inclusive elogiou a igreja, disse, olha, vocês, mesmo na escassez, vocês ajudaram, isso para mostrar que missões se faz com sacrifício também. Não é só do que está sobrando, não é? Mas é com sacrifício. Então, essa ocasião era a ocasião que ele mandou, inclusive, Timóteo e o outro, junto com ele, para fazer a arrecadação. E Paulo queria chegar a Jerusalém, ali, antes da festa do Pentecostes, porque ele estava levando também a oferta. Por trás desse episódio, o pano de fundo os inimigos de Paulo sabiam dessa coleta,
Sabiam que, tanto que ele disse, olha, Lucas e Timóteo, vocês podem ir de barco. E ele foi andando para outra cidade. Por quê? Porque os inimigos estavam prontos para tomar aquele dinheiro de Paulo, para envergonhar Paulo. Alguns historiadores dizem que era isso, que eles queriam tomar a oferta para dizer que Paulo tinha se apropriado daquela oferta. Irmão, imagina a vida desse homem. O camarada está fazendo a obra de Deus e tem gente por trás, gente infiltrada nas igrejas. Gente por trás querendo derrubar o ministério, querendo fazer vergonha. Tanto que você vê o texto, nós vamos ler daqui a pouco, ele diz assim, vocês vão e eu encontro com vocês. Era 16 quilômetros, 42 quilômetros, alguma coisa assim. Ele foi por terra, que era para o quê? Para dar o bypass nos enxeridos. Para dar o bypass naquele pessoal que estava querendo dar uma pernada nele. Então, Paulo era inteligente, ele deu a... bypass passar por cima, né? E deu bypass deu a volta naquela turma que estava querendo engolir ele. Então, a gente tem de ser inteligente. Eu até estava dizendo essa semana para uma pessoa, rapaz, eu já deixei passar a oportunidade, agora eu não estou deixando não. Já ficando inteligente, né? Já ficando inteligente. Tem coisa que eu descanso em Deus, mas tem coisa que a gente tem que agir. A gente tem de agir, porque senão o inimigo é mais sagaz do que nós. É bíblico, Jesus disse o quê? Que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Não, porque aqui não, mas vamos lá. Tem um deputado federal aqui do Amazonas que ele quando quer resolver alguma coisa concernente ao povo de Deus, eu conheço e sei que ele trabalha assim, né? Eu não vou dizer o nome dele para não fazer propaganda, mas ele vai lá e bate na porta, e eu já falei isso para ele. Deputado, o senhor dá um bom testemunho nesse sentido. Não estou dizendo que ele dá um bom testemunho como crente, porque quem conhece é o pastor dele. Eu não posso testar, porque eu não vivo com ele, né? Mas como parlamentar, eu posso atestar, porque eu sou alguém que leio, sou uma pessoa que leio, eu estou ligado, eu faço uma análise, eu sou alguém que está observando, eu conheço os sinais. Então, eu estou sempre observando, até como na minha função pastoral, eu tenho que ficar ligado, né? E eu disse para ele, o senhor dá um testemunho, eu já tenho testemunho de outros parlamentares, de ministros, inclusive, de gente, de governadores, que dizem que o senhor vai lá, o senhor bate na porta, não abriram, o senhor mete a mão na maçaneta, se não tiver fechada, o senhor mete o pé na porta. Eu falei para ele, disse, é assim mesmo, tem que ser. E eu sei que é assim. No mundo, esse mundão que está aí, irmão, você tem que saber bater, tem de saber resolver as coisas, tem que saber caminhar, tem que saber fazer as coisas para que o inimigo não tome espaço e não tome terreno que é nosso, que é do povo de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo era alguém que sabia caminhar neste sentido, e nessa multiplicidade de dons, de talentos, de gente de todas as origens. Deus agia o quê? Ele sabia que Deus agia sinergeticamente, né? O que? É uma coisa que vai colando, é uma sinergia, daqui a pouco é uma coisa só. O apóstolo Paulo sabia que dessa pluralidade ele podia fazer um povo só, um trabalho só para engrandecer o reino de Deus. E é mais interessante que a gente vê aqui pelo texto que aquele pessoal ali não estava cada um defendendo politicamente a sua terra, o seu quinhão, estava defendendo o reino, estava defendendo a bandeira do Evangelho, estava defendendo a bandeira do caminho, no dizer do texto aqui. E esses variados ministérios, de forma conjugada, eles cresciam e eles tinham um impacto na sociedade. É o que a gente precisa hoje, irmãos. A sociedade é plural. A sociedade que a gente vive, ela é plural. A gente tem de saber introduzir o Evangelho, por isso que o Evangelho é interpretativo, é hermenêutico, é a gente levar esse Evangelho no meio dessa sociedade, usando os talentos, os dons, as profissões, onde pode entrar, aqui, acolá. A gente tem que saber caminhar no meio dessa pluralidade que nós vivemos também. Isso é um grande desafio para a igreja de hoje. Foi no tempo de Paulo e é um desafio para a igreja de hoje também. Segunda lição que o apóstolo nos dá, aqui no texto do capítulo 20, é que o colegiado trabalhava como uma verdadeira equipe. Olha, o verso 5 e 6, ele diz aqui,
este nos precederam, esperando-nos em Trode. Era uma organização. Nós vamos ver aqui rapidinho, nós vamos já ler o texto aqui, que eu já estou caminhando aqui no nosso tempo regimental, mas nós vemos que Paulo tinha uma equipe precursora. Você sabe que quando o presidente da República vai para um lugar, vai uma equipe 2, 3 dias antes de ele chegar lá, chamada equipe precursora. Aí o camarada vai, eles vão, eles vê se não tem explosivo, vem uma equipe, né? Quando eles vão num prédio, vai uma equipe que vai adiante do presidente da República, chamada equipe precursora, e eles vão assim num lugar onde tem 2 andares, vai um monte ali para cima e começa a pular, que é para ver se aquilo tem condição de suportar a multidão que depois vai estar lá junto com o presidente. Então, o apóstolo Paulo ele trabalhava também organizadamente, tinha uma equipe precursora. Vocês reparam que aqui, Lucas disse o quê? Nós fomos na frente e chegaram antes em Trode para preparar o quê? Preparar o terreno para o apóstolo Paulo. Que coisa boa isso, irmão. Não vai na frente para falar mal, vai na frente para falar bem. Que tem gente que vai na frente para falar mal. Aquele pastor lá, tu toma cuidado com ele, hein? Aquele irmão lá, tu não conhece. É porque tu não conhece, né? Que longe de nós isso. A equipe vai para falar bem, rapaz, o pastor que vem aí, o irmão que vem, ele é do fogo, meu irmão. Ele tem testemunho da igreja, ele é gente boa, vamos fazer uma festa para Jesus aqui. Era o que essa turma aqui fazia quando ia na frente, esperando-nos em Trode. Depois dos dias dos pães árvores, navegamos de Filipe, em 5 dias fomos ter com ele naquele porto, onde passamos uma semana falando do evangelho lá em Filipos. Aí ele diz, no primeiro dia da semana, é interessante isso aqui, porque ele foi pronto no primeiro dia da semana para participar da ceia do Senhor, né? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Eles foram ali na frente, prepararam a ceia do Senhor. O partir o pão aqui, no original, é a ceia do Senhor. Não é uma refeição ágape, não é uma refeição para tomar um café para dizer que está tudo bem, não. É a ceia do Senhor. Percebe que Paulo não jogava oportunidade fora. Paulo não jogava a oportunidade fora, ele aproveitou a ida naquela cidade, no primeiro dia da semana, ele foi para a ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava, isso aqui é aquela, quando ele estava lá em Trode, tinha um sujeito chamado Eutico, né, lembram lá? E Paulo falou até meia-noite. Aí o Eutico estava sentado era no 3º andar, o Eutico estava sentado ali na janela. Aí ele estava lá uma hora, ele caiu lá embaixo. Já pensou para cair do 3º andar? Então, Paulo fez alguém dormir na sua pregação. Né? Não serve de consolo para nenhum pastor, não. Né? O irmão dormiu na minha pregação, rapaz, dormiu na de Paulo, meu amigo. Deus nos ajude, né? E aí, Paulo foi lá, abraçou o Eutico, e ele morreu, literalmente. O texto diz que ele morreu. E Paulo abraçou e disse, pode dar comida para o Eutico, que ele está novinho em folha. E aí, ele disse, para provar que ele está novo e que está ressuscitado, Paulo pregou até 5 horas da manhã. Será que ele tinha o que falar? E ele falava o quê? Exortava-os para se converterem dos seus pecados, diz o texto bíblico. Paulo não perdia oportunidade. Ele foi, e aí Paulo embarca em Assóis, chega a Mileto, no verso 13, porém prosseguiram viagem, embarcamos e navegamos. Observe que aí o apóstolo, o doutor Lucas, mais uma vez, ele emprega o termo, incluindo ele emprega aí a primeira pessoa do plural, para designar a sua presença naquele lugar. Ele diz aí, embarcamos, não é isso? E navegamos para Assóis, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ir por terra, que tinha gente que estava de olho, eles sabiam que eles iam se encontrar para pegar toda a oferta que eles tinham mandado para Paulo levar para Jerusalém.
na época daquela grande fome, lembra lá? Aquela grande fome da igreja de Jerusalém, que pediram ajuda de todas as outras igrejas para levarem para os irmãos que estavam passando necessidade. E interessante, Paulo, mais adiante, ele vai dizer, essas mãos aqui, ó gente, quando ele foi se despedir dos presbíteros lá em Éfeso, disse, essas mãos trabalharam dia e noite para não ser pesado a ninguém. E para dar bom exemplo. Paulo era um exemplo do missionário que ia, que contribuía e que orava muito. Ele disse, e vocês são testemunhas de quanto, com muito choro, eu preguei para vocês. Então, Paulo é o exemplo acabado do missionário. Vai, ora e contribui, né? E esse trabalho deve ser em equipe. Olha o que diz o verso 13 e o 14, diz aqui, eles foram na frente, quando se reuniu conosco em Ações, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte passamos de frente de Quios, no dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Aí em Mileto, irmãos, ele chama os presbíteros de Éfeso. Olha o que Paulo faz nessa viagem missionária. Ele chama os presbíteros de Éfeso e ele diz, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22, agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulação. Pessoal, o Espírito Santo dizia para Paulo, tu vai para Mileto, tem cadeia e tribulação. Tu vai para Éfeso, tem cadeia e tribulação. Ele está dizendo aqui, é o que Paulo está dizendo. Vai para Mitilene, tem cadeia e tribulação. Vai para Jerusalém, tem cadeia e tribulação. Que palavra de conforto, hein? Mas sabe o que é isso, irmãos? É para mostrar para a gente que nós não devemos nos entristecer, mesmo com os prenúncios de cadeia e tribulação. O apóstolo Paulo tinha paz interior, ele demonstra. As cartas do apóstolo Paulo são carregadas dessa segurança. Ele não estava preocupado com cadeias e tribulação, ele estava preocupado era com o evangelho. Ele disse, se preciso for dar a vida, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui na evolução do texto. Ele fala isso. Então, é isso que deve carregar a nossa vida. O apóstolo Paulo passou por cima de tudo isso porque era isso que era o combustível da vida dele. Não estou dizendo que é o combustível do sofrimento, tal. Não, eu estou dizendo que mesmo que tenha sofrimento, o apóstolo Paulo tinha um objetivo, tinha um alvo. Por isso que ele não saía do alvo ali, da soberana vocação. É aquele alvo que tem um professor que trabalha lá no interior do estado, que para dar aula, ele pega dois rios, e anda no meio do mato, não sei quantos quilômetros, e chega lá e pega aqueles curuminzinhos tudo lá, preparando gente que é para um dia virar gente. É aquilo, é o que move um professor, é o que deve mover o cristão, é o amor ao objetivo final. O nosso objetivo final é o quê? É ir para o céu, mas levar muitas almas, como disse o pastor Paulo Leiva Macalão, muitas almas carregando para o Senhor. É isso que deve mover. É por isso que é isso que deve mover, que às vezes tira um dirigente de congregação que sai de um ponto da cidade e vai lá para outro ponto. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele vai falar de Jesus para outras pessoas, para aquelas pessoas serem transformadas, falarem para outras pessoas, para aquela família ser liberta da morte. Meu irmão, tem muita gente envolvida em feitiçaria, em macumbaria, em maldade, em coisa ruim, e às vezes perto de nós e a gente acha que está tudo bem. E uma palavra salva, e uma palavra liberta. Ora, imagina aquele monte de gente que foi liberto pela palavra do apóstolo Paulo lá em Éfeso.
Não, aquele povo ia passar o resto da vida lá, e na grande Diana dos Efésios, e não sei o quê, porque era a deusa da fertilidade. Era uma figura, não aconselhável a vê-la, né? Não é aconselhável vê-la, porque, como disse, era uma rainha da fertilidade, então era representada de uma forma muito indecorosa. Então, o que move o missionário é isso, é o objetivo final. Você já pensou, se os primeiros missionários aqui da Amazônia não tivessem vindo, eu fui para aquela terra de índio, porque aqui só tinha índio mesmo. Nós somos descendentes de índio, dos Manaós, dos Barés. Não é isso? Quem mais? Aqui em Manaus é os Manaós e os Barés, aqui na Praça Dom Pedro II ali. Eram os Manaós e Barés. Lá nada, mas os missionários vieram para cá, pregaram. Ora, minha mãe lembra quando ela era menina, lá em Boca do Acre, o evangelho ainda estava se começando na década de 40, e ela lembra lá, as pessoas aí, ela lembra até, minha mãe lembra até dos hinos que eles cantavam em inglês. Eles cantavam na versão da minha mãe, My Heart, meu coração, Lord Jesus, Senhor Jesus. A mamãe canta um hino lá, no inglês dela, né? Mas que ela lembra quando ela era menina, que os missionários americanos vinham pregar o evangelho lá em Boca do Acre, gente, em Sena Madureira. É o que move, o evangelho deve ser o que nos move, é o objetivo final. A minha mãe nunca mais viu os missionários, mas lá no céu ela vai ver. E o trabalho que o Senhor entregou para eles foi determinado para eles, eles cumpriram aquele trabalho. Então, o trabalho que cabe a nós devemos fazê-lo, sob pena de um dia Deus cobrar das nossas mãos, na contribuição, na ida, na oração. É um trabalho que deve movimentar toda a igreja. E o apóstolo Paulo demonstra aqui nesse texto do trabalho em equipe. E o Paulo, a partir daqui do verso 17, o Paulo demonstra um trabalho de liderança, ele dá um modelo de liderança. Observem que aqui, no verso, vamos ler o texto aqui, rapidamente, a gente já está caminhando para o final. Ele diz: agora, constrangido, verso 22, vou para Jerusalém, não sabendo o que é de mim acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, não é? Ele está dizendo aqui, a minha vida não é preciosa. É importante que eu pregue o evangelho, que eu fale da palavra, quanto que complete a minha carreira. Olha o objetivo do apóstolo Paulo. Eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar a todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Gente, ele pegou esse povo, a igreja de Éfeso era uma igreja metida, a igreja na cidade de Éfeso era uma cidade envolvida com feitiçaria. Os sujeitos foram lá, queimaram na praça 50 mil denários de livros, de porções mágicas. Dava para construir outro templo da Diana dos Efésios. Era muito dinheiro. E ele libertou aquele povo lá do cativeiro, da maldade. Diz o texto bíblico lá no começo do verso do capítulo 19, que eles levaram os livros e queimaram em praça pública. Paulo não mandou fazer aquilo. Quem constrangeu foi o Espírito de Deus, numa obra de libertação, lá que fez no meio daquele povo. Então, no meio daquele povo hostil, envolvido com o ocultismo, olha o que Paulo está dizendo, está levantando pastores. Ele diz, o qual vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo depois ele fala lá no segundo livro de Timóteo, ele diz que no meio lá da igreja surgiu coisas estranhas, lobos devoradores.
Paulo quase que profetizando aqui, ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo falou da dificuldade que a igreja teria, é por isso que nós devemos ser unidos, irmão, e falar da mesma linguagem, o mesmo evangelho, a mesma palavra, para evitar que suja que o próprio meio produza gente ruim. A gente não pode permitir isso. É por isso que às vezes vem alguém que vai dar uma palavra: irmão, não fale mal do irmão, irmão, não faça isso, irmão, trate bem os outros, irmão, não seja rancoroso, irmão, não tenha inveja de ninguém, para que não suja, porque o desvio que surge no seio da igreja, ele começa assim, é no lombo da tolerância, uma coisa que parece, não, eu ouço alguém falar mal de alguém, aqui eu acho aquilo normal, ao contrário, não, meu irmão, não faça isso não, vem falar mal do pastor, mas não faça, não, mas não tem não, nós vamos lá com ele para arrumar a situação aqui, isso não pode prosperar, porque coisa ruim, irmão, ele se alastra assim, que nem para produzir discípulos dá trabalho, agora coisa ruim, não é preciso nem adubar, que ele vai crescendo por si mesmo. É por isso que a igreja deve fechar unida, todos os dias, orar. É por isso que diz lá o texto de Atos, aquela igreja como modelo ali do Novo Testamento, eles perseveravam unânimes em oração, no partir do pão, de casa em casa, no templo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a cada dia ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Então, é o modelo, é a igreja não deixar penetrar, a igreja é cortar o mal pela raiz, e dizer, não, meu irmão, não faça isso não, porque senão vai assim, sabe aquela história? Isso aconteceu aqui em Manaus, o pastor começou o dia, ele estava com dor de cabeça, aí passou o irmão na casa dele, aí pastor, tudo bem? Tudo bem. Mas está tudo bem? Tá, mas é só eu estou com um problema aí. Mas ore por mim. Aí o irmão saiu dali, foi para um grupo, uma reunião de oração. Aí, gente, é o seguinte, o pastor está com um problema muito sério, a gente tem que orar por ele. Ele disse que estava só com um problema, era uma dor de cabeça, ele amanheceu com dor de cabeça. E aí disse, irmão, ore por mim, que eu estou com um problema aqui, mas o senhor vai resolver. Aí o irmão foi para uma reunião de oração, aí disse, gente, nós vamos orar com o pastor, que ele está com um problema muito sério. Aí daquela oração as pessoas saíram de lá, aí foram lá na outra, aí de tarde reuniram de outra oração, aí, gente, é o seguinte, nós temos que orar, que o nosso pastor está com um problema muito sério, que eu acho que é mulher. Ele estava com dor de cabeça. Aí aquilo foi fomentando, de noite o pastor foi para o culto, ele estava melhor, né? Aí chegou na igreja, isso foi contado para mim, eu já li até isso em alguma coisa, algum artigo. E aí ele chegou de noite, aí chegou no culto, estava um clima estranho, não fica um clima estranho? Quando alguém fala mal do outro, não fica um clima estranho, né? Aquele clima estranho, aí o pastor por ali, aí disse, irmãos, tem algum problema, irmãos? Aí um irmão se levantou, o presbítero, né? Pastor, a gente quer falar com o senhor, porque a gente está sabendo do seu problema aí, então a gente queria conversar com o senhor. Mas que problema, meu irmão? Não, esse negócio aí, que o senhor caiu com uma mulher, está repreendido, amarrado, lançado no inferno, decretado a falência, sem direito a retorno. E aí ele, quem foi que disse isso? Não, que a gente está sabendo. Não, meu irmão, é que o irmão passou na sua casa de manhã sem pedir oração, meu irmão estava com dor de cabeça, meu irmão. A dor de cabeça virou adultério, da manhã para a noite. O que dá para rir, dá para chorar. Eu estou falando para vocês de um caso que eu ouvi isso de uma pessoa. Então o pastor ficou muito ali avexado por conta de uma falta de sabedoria de alguém. Sabe o que é isso? É a conversa que começa, quando a gente era menina, a gente participava daquela dinâmica, né, de grupo. Eu digo aqui para a Rosângela, eu vou chegar em casa às 10 horas, aí a Rosângela vai chegar em casa às 10h20, aí o outro vai chegar em casa, chega lá no final da fila, vou chegar em casa amanhã de manhã só. É aquela conversa, né? A conversa nunca é dita, sempre aumenta um pouquinho, sempre diminui, sempre é isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui,
Se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de mostrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Não cobiceis prata, nem ouro de ninguém, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, disse o apóstolo Paulo, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí Paulo transmite este modelo de liderança para essa igreja. Isso é muito importante. Nós, como já experimentados na fé, nós devemos transmitir esse modelo de liderança que Deus tem dado graça para todos nós que somos maduros na fé, transmitir esse modelo de liderança para outras pessoas, para a geração que vem, geração que a gente forma. Essa nova geração de discípulos aqui foi que tocou a obra depois que Paulo foi embora. Apesar de Paulo ele errou aqui na previsão, porque nem tudo que Paulo falava era profético. Paulo disse: vocês estão me vendo pela última vez. Aí os presbíteros choraram, pegaram no pescoço, beijaram. Aí Paulo foi embora, todo mundo ficou triste. Depois Paulo volta de novo. Ainda bem, né? Paulo nem tem, para mostrar que ninguém é perfeito. O apóstolo Paulo tinha dito, porque aquilo era um sentimento do coração do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, ó, verso 20, para a gente encerrar aqui: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Eles ficaram tristes porque Paulo disse: vocês nunca mais vão ver o meu rosto. Graças a Deus que Paulo errou, pelo menos 2 vezes. Errou não, ele fez uma previsão que não se cumpriu. Foi naquela que ele disse para Timóteo que ele já estava sendo oferecido em libação. Não foi. Ele viveu um pouco mais, né? Ele achava que ali o imperador ia matá-lo logo em seguida, mas graças a Deus que esticou um pouco mais. E nessa ocasião que ele disse para aquele grupo de presbíteros, pastores lá, que eles nunca mais veriam o rosto. Mas nós encontramos depois Paulo falando lá nas cartas de Timóteo, ele retornou a Éfeso de novo. Então, Deus tem dessas coisas, graças a Deus, né? E o apóstolo Paulo era muito livre para isso. Ele não disse isso em tom de profecia, ele disse isso em tom de previsão, que graças a Deus não se cumpriu. Então, nós devemos transmitir esse modelo de liderança que Deus tem dado e transferir. Foi o que Paulo fez aqui nesse final do texto aqui do capítulo 20, ele transferiu, ele disse: olha, vocês vão cuidar do rebanho de Deus, eu estou encomendando vocês para o Senhor, então vocês vão cuidar do rebanho de Deus. É uma transferência de liderança. Tem um modelo de liderança de Paulo, tem a transferência de liderança, tem o exemplo de trabalhar em equipe e trabalhar na diversidade. E no final a aplicação diz assim: o trabalho missionário não pode se basear na visão de uma só pessoa. O trabalho é nosso, irmãos. O trabalho de expansão das Assembleias de Deus do Brasil é nosso. Cada um, como nós estamos falando aqui, cooperando, orando e alguns indo. E é um trabalho comunitário, pertence ao povo de Deus. Como igreja, devemos olhar para nós mesmos como parte essencial da obra missionária. Que Deus nos ajude a caminharmos como equipe bem entrosada sob o comando do próprio Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Na semana que vem nós vamos continuar no livro de Atos. Como disse os irmãos, eu quero ver se chego aí até 14 de dezembro, nós cheguemos ao capítulo 28, para fecharmos o livro de Atos, que na verdade é um plus, é um gás para a gente entender realmente a missão, o que nós estamos vivendo como missão, como Igreja Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, né? Esse é um gás que Deus está dando para nós, para a gente compreender a visão
Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que renova em nós a esperança e a vontade de fazer a tua obra. Obrigado por cada um dos teus filhos, que as famílias sejam abençoadas e que o nosso papel como missionários, o Senhor nos dê sabedoria e graça para cumprirmos a parte que o Senhor entregou a cada um de nós. Abençoa os teus filhos, despede em paz, a família da Rosilene, vai levar uma cura, uma bênção de restauração à sua mãe e à sua irmã, também a irmã Suzana Braga e tantos quantos pedem oração, ó Deus bendito, a missionária Jessi, pastor Jacó, todos os enfermos sejam alcançados com a bênção da cura e da libertação. Abençoa o nosso trabalho nesta semana, as atividades, o culto do Ministério Feminino este final de semana. Nós apresentamos diante de ti a missionária Rosilene, que está retornando para Manaus. Guarda a tua serva, e assim, Senhor, dá-nos um fim de semana, um restante de semana na tua presença, e abençoados nós queremos estar. Prospera a vida de cada um dos teus servos e dá-nos consciência da missão que o Senhor entregou para cada um de nós, em nome de Jesus, para a tua glória. Todos digam